E meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje nesse vídeo nós vamos abordar aqui no canal quais foram os 5 erros que eu cometi com a minha YZ, né? Que ela tá aqui na minha frente e que, né, talvez vai ajudar muita gente a não cometer os mesmos erros e desanimar, achar que a moto 2 tempos é ruim. Enfim, eu vou abordar esses 5 erros que eu cometi quando eu comprei a minha YZ 125 2 tempos. Eu posso considerar que aquela minha outra YZ 250 também, eu cometi vários erros em relação à moto também. E hoje nesse vídeo aqui eu vou abordar essa situação para vocês aqui. E talvez tem muita gente que vai se identificar com os mesmos erros e os mesmos problemas. E talvez seja a solução para aqueles que estão em busca, né, de uma moto dessa e não sabe por onde começar, como proceder e o que fazer. Então deixa muito like, segue nossos parceiros, os links estão aqui embaixo na descrição. E bora que a gente vai começar a falar sobre o número 1. Então galera, o primeiro erro, né, que eu cometi quando eu comprei essa moto aqui foi o quê? Eu simplesmente peguei a moto, embarquei em cima dela, não conferi acerto, não conferi cabeçote, não conferi nada. Eu simplesmente embarquei em cima da moto e acelerei tudo o que tinha para dar. Eu acelerei a moto ao limite, que foi, né, na etapa de Canelinha, que eu consegui pegar o meu primeiro troféu de primeiro lugar. Logo após terminar essa corrida, eu fui fazer um treininho, cara, de bobeira assim. Eu fui fazer um treininho de bobeira para fazer uns vídeos com a moto e a moto acabou quebrando. É isso mesmo, galera. Eu não conferi nada, simplesmente comprei a moto, fiz o kit gráfico, dei uma geralzinha para deixar do meu gosto e simplesmente embarquei em cima da moto e acelerei e não conferi absolutamente nada na moto. E aí o resultado veio à tona. Foi a primeira vez que a moto quebrou. Não bastasse só isso, a moto quebrou faltando 5 dias para a próxima etapa, que foi lá em Rio Negrinho. Faltava uma semana para a etapa e eu estava com a moto quebrada, sem um pistão, sem onde comprar o pistão, porque não tinha nenhuma loja que tinha esse pistão, e a gente estava com a corda em cima do laço para a próxima etapa. Então o primeiro erro foi o quê? Comprar a moto sem fazer uma revisão, sem, né, fazer um confere e ver se a moto estava 100%. Então fiquem ligados quando vocês compram uma moto, seja 2 tempos ou não, mas de preferência 2 tempos, principalmente carburação, né, vela, e conferir 100% para ver se está tudo ok. O segundo erro, galera, qual que foi? O segundo erro foi a gente, quando quebrou a moto, às pressas querer montar o motor para poder ir correr. Isso, galera, a pressa acaba com tudo. Por quê? A gente montou o motor em cima da hora. Em cima da hora não ficou bom, a gente teve que remontar, a gente teve que fazer uma regulagem, a gente deixou ela mais ou menos boa. Então assim, esse mais ou menos poderia ter quebrado novamente lá em Rio Negrinho. Eu senti que a moto não estava 100% e eu acabei tirando a mão e acabei tendo um resultado não tão bom. Fiquei em terceiro naquela prova, bem próximo do primeiro e do segundo, mas a moto não estava 100%, então eu decidi enxugar um pouco mais a mão, tirar um pouco mais, reduzir um pouco a aceleração em alta para não correr o risco de quebrar, porque naquela etapa, sim, eu poderia ter quebrado novamente a moto com menos de, sei lá, 2 dias de a moto montada. Tanto que quando eu fiz a segunda vez o motor, eu coloquei o orímetro nela e agora ela tá com 34 horas, galera. Então depois da última vez que quebrou, que a gente fez com calma, a gente fez com paciência e deixou tudo certinho, a moto já tá com 34 horas e tá só andando, galera, para vocês terem uma noção. Então cuidem com esse negócio de pressa, galera. Isso, a pressa nunca sai à perfeição. Então esse aí foi o segundo erro, que foi a pressa. Terceiro erro aqui, na minha opinião, com a minha moto, foi eu ter feito uma trilha pesada com ela. É uma moto que não foi feita para isso. Ela não foi preparada para quê? Para trilha, galera. Essa moto aqui ela é feita para andar na pista. É uma moto feita para andar em altas velocidades, em altas rotações. Então, acaba sendo o quê? A trilha, quando ela é muito pesada, uma trilha muito travada, essa moto aqui passa muito trabalho. Na real, eu fiz 2 até hoje, mas essa, que foi o encontro de Botuverá, foi a pior. Por quê? Essa trilha, teve uns lugares lá que a gente ficou trancado lá por causa da galera que não passava e a gente teve que ficar esperando.
Então aquilo virou uma lamaceira e eu fui subir um morro lá e eu tive que queimar literalmente a embreagem. O que aconteceu? Ficou sem embreagem, mas mesmo assim o cara tem um pouco mais de experiência e consegue, né, reverter a situação, conseguir finalizar o encontro. Só que depois o prejuízo veio à tona. O que aconteceu? Quebrou a campana, galera, isso mesmo. Ela quebrou no miolo, então a campana ficava girando e a embreagem não estava mais tracionando a moto. Então isso aconteceu faltando uma semana para a corrida de Brusque. Isso mesmo, galera. Faltava mais uma semana. Então, mais uma vez, aquela pressa de montar, aquela loucura, né, de deixar pronto para conseguir ir na corrida e tal. E até que a gente conseguiu colocar uma campana original de uma Yamaha que tinha lá em São Paulo, uma loja lá da Yamaha em São Paulo. Consegui encaminhar ela para Brusque através da Massaneiro, que é uma empresa de turismo que faz uns transportes ali, e conseguimos colocar essa embreagem ali, essa campana, e deixar a moto funcionando. Mas foi tipo assim, sexta-feira, 6 horas da tarde. E aí no sábado de manhã, às 6 horas, a gente tinha que estar lá em Brusque, aqui em Brusque, na verdade, na nossa cidade, lá no CT, para a gente poder correr. Então assim, trilha pesada com essa moto aqui, até dá para fazer se colocar uma coroa, sei lá, uma 56 e um pinhão 13, sei lá, para diminuir o máximo possível a rotação dela. Diminuir não, aumentar a rotação dela, para ela andar mais folgada. Porque nesse conjunto de relação que eu tenho, é para final, galera. Ela não é feita para andar em baixas rotações. Tanto que aqui no meu CT, a gente está aqui no ponto mais alto do CT, né? Tem lugares ali que é meio travado, que a moto passa trabalho para sair. O cara tem que queimar um pouco da embreagem dela. Então, fazer trilha pesada com essa moto aqui tem que tomar muito cuidado, porque você pode danificar vários componentes da moto, inclusive até ferver ela e queimar a junta do cabeçote. É um pouco difícil, mas não é impossível, galera. Então tem que tomar muito cuidado em fazer trilha pesada com essa moto aqui. Outro erro, que é o quarto, que na verdade o quarto erro ele abrange várias informações ao mesmo tempo. É o que? Proporção de óleo errada, o acerto, que é o principal, né? Só que em proporção de óleo errada, sem acerto, a moto fica pior ainda. E a moto, principalmente a 2 tempos, ela dá vários sinais audíveis, vários sons no motor que a gente consegue diferenciar que tem algum problema na moto. Porque a moto 2 tempos, o cara que acostuma com a moto e acostuma com ela, o cara sente que tem alguma coisa errada. E naquela etapa de Paulo Lopes, quando ela acabou quebrando, colando o pistão, né? Não quebrou, na verdade, ela só colou o pistão. Isso não é quebrar, né? Quebrar é quando estoura tudo, né? Salta a peça para fora. Quando colou o pistão lá, na primeira volta, eu notei que tipo ela parecia que ela dava uma afinada no ronco de final. Tipo assim, ela tava com um ronco mais grosso e do nada ela fazia um... Então, tipo, esse som já era um sinal que a moto tava muito seca, né? Seca, é muito fina, né? E ela tava, né, prestes a colar o pistão porque faltava essa circulação de água, que eu comentei em vários vídeos, que tava faltando peça na bomba d'água. Em altas rotações a engrenagem saía e não circulava mais água. Então acabou que ferveu o cabeçote e aí ela foi e colou o pistão, né? Colou não, ela só deu uma desgastada no anel, né? E aí ela perdeu compreensão. Tanto é que depois a gente conseguiu fazer ela pegar, mas só que quando ela esquentava ela morria, né? Então assim, tem que ser um conjunto completo entre ar, gasolina, mistura de óleo, conferir carburação, parte de arrefecimento. Então tudo é um conjunto que, né, se você não tomar cuidado, você pode acabar danificando o motor e acabando com a sua alegria, né? E isso aconteceu 2 vezes e eu desanimei bastante e pensei até em vender a moto, só que aí a gente descobriu quais eram os problemas aqui internos no motor e aí resolvemos tudo e a moto tá aqui. E o 5º erro, e eu acho que é o mais importante, galera, é o que? Você achar um mecânico 100% confiável que mexe em motos 2 tempos. Por que eu digo isso, galera? Você às vezes tem um amigo que tem uma oficina, mas ele não entende de motos 2 tempos. Então o que acontece? Ele vai no achismo, na dedução, no YouTube. Claro, tem muitas coisas no YouTube que são muito valiosas, né?
Então a gente consegue às vezes decifrar algum erro, algum defeito através dele. É uma ferramenta muito boa. Porém, se você tiver um mecânico capacitado, um mecânico que entende do negócio, isso acaba tirando praticamente todos esses erros que eu citei para vocês. Se você tiver um mecânico capacitado, um mecânico top, um cara que entende realmente do que está fazendo, você já vai anular praticamente esses 4 erros que eu citei aqui. Porque o cara vai saber como preparar a moto, ele vai saber como, né, colocar uma relação boa, né? Ele vai saber qual é a proporção do óleo que você vai ter que usar, ele vai saber todos os parâmetros que a moto tem. Inclusive, é o nosso parceiro que preparou essa moto aqui, depois que ele pegou firme ali, que ele conseguiu acompanhar nas corridas, a moto não apresentou mais nenhum defeito. Tanto a minha moto quanto a do Cid, nas últimas 3 corridas que a gente participou, a moto foi 100%, tirando, claro, o pezinho aqui que tinha quebrado, que não foi culpa do mecânico, isso foi culpa minha. Eu fiz uma solda e não aguentou, e depois eu fiz um reforço e agora tá até hoje ali esse pezinho. Mas assim, o Adami, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, vou deixar o Instagram dele, porque ele ajudou muito e muito a gente com essa moto. Ele entende muito de motos 2 tempos, ele prepara motos aí praticamente para o Brasil inteiro. Eu vejo ele postando motos ali que ele já preparou lá para São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que ele chegou a preparar até motos lá para o Nordeste. Motos não, eles enviam um motor para ele, ele prepara o motor, deixa o motor com uma pré-configuração de carburação e envia o motor lá para as pessoas e depois dá o suporte para eles, né, conseguir regular e acertar a moto para aquela condição climática, para aquele local. Então assim, o Adami ali, cara, tira o chapéu para ele. O bicho entende muito, ele tem uns programas ali para conseguir fazer os cálculos exatos do motor, para conseguir extrair o máximo de potência possível. Essa moto aqui, de quando eu peguei ela, como ela tá agora, ela tipo assim, vamos falar em 0 a 10, ela tava 3, hoje ela tá 9. Ela tem ainda uma margenzinha para melhorar, porque a gente não tirou um tempo ainda para fazer um acerto fino nela e preparar ela melhor. Mas essa moto aqui se transformou, galera. Então, como eu falei, o 5º erro é confiar em qualquer mecânico e fazer coisa que não deve e acabar danificando o seu equipamento, o seu brinquedo e fazendo com que você desanime e queira vender e partir por uma 4 tempos. Porque, né, todo mundo sabe qual que é a emoção de andar com uma 2 tempos. Quem não sabe, acredito que deve ver uma moto dessa passar e deve arrepiar os pelos, porque é uma moto sensacional, seja KTM, seja Suzuki, enfim, motos 2 tempos, elas tiram um sorriso no rosto de quem entende e quem gosta de moto. Então, se vocês curtiram mais esse vídeo aí no canal, deixa muito like, segue nossos parceiros, e é isso aí, tamo junto, é nóis e fui!